capítulo de número 15, capítulo 15 do livro de Lucas. Eu quero dar nessa mensagem o texto de um tema, o poder de uma decisão. Amém? Amém. É um texto que você já conhece, vamos ler. Capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E eles repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. E ali desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pouca fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me considera como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E ele vinha ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Amém. Pai, nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Amém. Tua palavra é tão profunda e ao mesmo tempo tão simples, tão transformadora. Mas às vezes, Senhor, existem bloqueios no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, que não permitem, Senhor, entendermos a Tua palavra. Por isso nós clamamos pelo Espírito de revelação e de conhecimento nesta hora. Que a Tua sabedoria seja sobre cada um de nós, para falar e para entender a Tua palavra, Senhor. E permita que uma unção poderosa venha nesta noite e quebre tudo aquilo que aprisiona, Senhor, a vida do Teu povo, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Anjos ministradores, nós precisamos dos Teus auxílios. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós estamos assim muito alegres. Amém. Olhando aqui, não estou vendo muita alegria, não. Mas Deus vai renovar a tua alegria. Amém. Porque Deus tem prazer em nos ver alegres. Qual pai que, quando o filho está triste, está parado, ele sente alegria? Nenhum. O pai sente prazer na alegria do filho. Amém. O pai sente prazer quando o filho está bem. E a Bíblia fala assim: se vocês que são maus, vocês querem e sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Senhor, Aleluia. quanto mais Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Semana abençoada, conferência abençoada, unção tremenda, né? Palavras assim altamente profundas, transformadoras. Uau, Deus estava presente poderosamente, de uma forma assim especial nesses dias. Amém. E isso é só o começo. Amém. Amém. Porque Deus ele tem prazer em dar continuidade ao processo. Amém. Cada um de nós começou uma caminhada e o nosso destino é crescer de glória em glória. O nosso destino é cada dia usufruir do melhor de Deus. A Bíblia fala assim: se você quiser e você me ouvir, você terá o melhor desta terra. Amém. Então você precisa, em primeiro lugar, o quê? Querer. Diga: eu preciso querer. Eu preciso querer. A segunda etapa é você precisa ouvir. Diga: ouvir. Ouvir. E a terceira etapa é consequência da primeira e da segunda. Você vai ter o melhor. Amém. A segunda, a terceira não será realizada sem que você queira e sem que você ouça a direção do Senhor. E como eu sei que você quer e você ouve a palavra de Deus, então se prepare para o melhor de Deus. Amém. Porque Deus tem o melhor para você. Amém. Amém? E é o desejo do Senhor que nós cresçamos. Nós temos um desafio muito grande. E eu estava pensando, meu Pai, por que como nós queremos que essa igreja fique cheia de gente, como nós queremos ganhar multidões, se nós não temos lugar ainda para multidões. Mas então isso me moveu e eu quero desafiar você a orar intensamente, Amém. porque nós vamos conquistar um lugar, nós vamos construir uma igreja própria. Amém. Amém. Que vai ser uma bênção e vai ser assim tremenda, e Deus vai encher Aleluia. esse lugar com pessoas. Amém. Amém. Amém? Amém. E eu quero dizer para vocês que particularmente assim eu fiquei muito impactado com as ministrações. Eu quero motivar você a fazer um investimento na sua vida, um planejamento para que você não perca essas conferências do MDA. Cada vez que a gente participa é uma unção nova, uma unção renovadora, algo diferente da parte de Deus, e é algo que vai mudando a nossa mentalidade, algo que vai trabalhando o nosso caráter. E Deus está querendo uma igreja trabalhada, uma igreja com uma mentalidade mudada, uma igreja de caráter, uma igreja que não se corrompe, uma igreja que não tem compromisso com o pecado, uma igreja que não tem compromisso com aquilo que atrapalha o seu crescimento, mas que tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Amém. E essa igreja está diante de mim nesta noite, amém? Amém. Amém? Diga assim: eu sou essa igreja. Amados, Deus, Ele tem o melhor para nós. Nós cantamos, adoramos, exaltamos o nome do Senhor, proclamando que Deus tem grandes coisas para nós. E é interessante que nós não podemos ficar com as pequenas coisas, porque Deus, Ele tem grandes coisas para nós. Eu sei que cada um de nós já recebeu muito de Deus, cada um de nós tem recebido experiências de Deus, mas se há uma coisa que nós não podemos estar satisfeitos. Alguns hinos dizem: sacia a minha sede. Amados, nós não podemos ter sede saciada. Por quê? Porque quando você tem uma sede saciada, você não deseja mais água. Se você pode ter a melhor água, se a sua sede saciada, você não deseja mais água. Você pode ter o melhor prato, o melhor manjar, se a sua fome está saciada, você não deseja mais, porque parou, o teu limite chegou. E o que nós devemos ser, ou devemos estar, agradecidos pelo que Deus tem feito por nós. Aleluia. Mas isso é apenas o começo. Aleluia. Há muito mais. A Bíblia fala que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e o seu coração ainda não captou o que Deus tem preparado para você. E Deus quer pegar cada um de nós pelas mãos e nos levar a esta terra boa, porque o projeto de Deus, quando tirou o povo do Egito, é tirar da terra da servidão. Embora a gente entenda que existem muitos dos nossos irmãos que foram nascidos de novo, foram comprados pelo sangue de Jesus, mas ainda estão cativos na terra de Faraó. E o propósito de Deus é tirar. Quando Deus chamou Moisés, Deus disse:
Moisés, eu te chamei para você ir ao meu povo e tirar o meu povo da escravidão e levar o meu povo a uma terra boa, a uma terra ampla, a uma terra que mana leite e mel. Deus não te tirou do mundo apenas para você louvá-lo. Deus não te tirou do mundo apenas para você dizer, sou salvo, apenas para ter o teu nome escrito no livro da vida, mas para te levar a terras boas, para te levar ao melhor que Ele tem. E isso depende do seu querer e da sua vontade. Deus quer coisas tremendas para você. Talvez você nunca parou para pensar naquilo que Deus tem para você. Há uma história escrita na glória com o teu nome. Salmo 139 diz que quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, quando nossos ossos estavam sendo formados, Deus estabeleceu um projeto conosco. Sabe, eu sempre digo, não foi sua mãe que soube primeiro da gravidez. O primeiro que soube da tua gestação, da tua gravidez, foi o Senhor nosso Deus. E ali Ele teve um discipulado 1 a 1 com você. Ele entrou no ventre. Jeremias diz, no ventre materno eu te conheci. Antes que saísse do ventre materno, eu te conheci e te consagrei e te estabeleci como profeta às nações. Ora, vejam só, quando você estava sendo assim, formado ainda, Deus começou a fazer um discipulado 1 a 1 com você. E começou a conversar com você. E você ainda era assim, não era tão bonito como é hoje agora. Não, sorrir. Tem que sorrir depois dessa, né? Mas assim, era uma coisa assim meio estranha. A Bíblia fala que a substância ainda é informe. Não tinha nada. E Deus ali estabeleceu um plano de vitória com o teu nome. Amém. A Bíblia diz que Ele determinou uma história escrita na glória. Antes que nenhum dia já existisse, Deus estabeleceu um plano de vitória. Amém. Diga assim, eu nasci para viver de glória em glória. Mas o que acontece, talvez algumas coisas acontecem conosco e muitas vezes nós não conseguimos a vitória. Olha, Deus nunca planejou o fracasso. A gente conhece, a gente ouve expressões que as pessoas dizem quando acontece um acidente, a pessoa morre, ou quando acontece a pessoa fica enferma, a pessoa morre, e as pessoas às vezes sem conhecimento do Deus da Bíblia dizem assim, é porque esse Deus que é assim, o que nós vamos fazer? Amados, a Bíblia fala, eu é que sei que planos tem a vosso respeito, e são planos de bênção, são planos de paz. Deus não tem prazer em nenhum mal que vem sobre nós. E nunca foi plano de Deus nosso fracasso. Mas a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos conduzidos sempre em triunfo. Amém. E a Bíblia fala que nós somos muito mais do que vencedores. A questão é, será que eu estou seguindo os planos de Deus? Ou será que eu me desviei dos planos de Deus? A história que nós lemos narrada aqui por Jesus, capítulo 15, fala de coisas perdidas. O capítulo 15 fala de coisas que ficaram para trás na história de pessoas. E fala também de como essas pessoas começaram a pagar um preço para trazê-las de volta, para reconquistar aquilo que foi perdido. Esse texto fala de um jovem que o pai tinha muitas posses, e de repente ele, na sua juventude, iludido pelas fascinações deste mundo, ele decidiu antecipar a herança. Ele decidiu, antes da hora, ter aquilo que era dele por direito. Olha, embora o pai ainda estivesse vivo, mas ele chegou para o pai e disse, pai, eu quero a parte da minha herança. Amado, nunca deseje algo fora do tempo, porque pode ser para a sua destruição. A Bíblia fala que Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que para tudo tem um tempo determinado por Deus. Deus estabeleceu tempos e épocas para cada um de nós. E se a gente começar a antecipar aquilo que Deus tem para nós, nós poderemos entrar em provas. Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. Amém? E esse jovem queria antecipar e queria ter algo que ele não tinha estrutura para administrar ainda. Sabe, Deus olha para mim e para você e tem algo tremendo para a tua vida. Deus tem assim unções tremendas. Deus tem moveres sobrenaturais. Deus tem lugares altos.
Deus tem promoções nos empregos, Deus tem saúde para nós, Deus tem muitas coisas para nos dar, Deus tem assim, riquezas encobertas para nos dar, mas muitas vezes essas coisas não vêm até nós, porque nós ainda não estamos prontos para receber. A Bíblia fala que quando o filho ainda é menor, ele nada difere dos escravos, dos servos, porque ele é menor ainda, ele está debaixo de tutores, ou seja, embora sendo herdeiro, o filho não tem condição ainda de usufruir da herança, porque ele é menor. Igreja, Deus quer que você deixe de ser menor e comece a crescer na sua presença. A Bíblia fala que é uma maturidade de Deus que nós precisamos alcançar. A Bíblia fala que João Batista, quando pregou, estava ministrando, alguém disse: olha, Jesus está ali fazendo coisas tremendas, está batizando, pessoas estão assim, indo para ele, todas as pessoas estão indo a ele. João Batista diz assim: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Sabe, é importante deixar Jesus crescer na tua vida. Porque se o Espírito de Deus não ocupar espaço na tua vida, outros espíritos vão tentar ocupar, outras situações vão tentar ocupar na tua vida. Mas eu quero dizer que você foi criado para ser a habitação do Espírito Santo de Deus em toda a sua plenitude. Glória a Deus. Amém? Amém. Enquanto houver lugar para Deus, a Bíblia diz assim: alarga o espaço da tua tenda, não impeças. Firma bem as tuas estacas, porque você vai transbordar para a esquerda, você vai transbordar para a direita, não impeças. Aleluia. Quantos de nós estamos impedindo a expansão do que Deus começou na nossa vida? Deus não chamou para que você seja pigmeu espiritual, anão espiritual. Deus chamou para você ser um gigante na fé. Amém. Glória a Deus. Deus chamou para você ser um instrumento vivo em suas mãos. Fala para o seu irmão assim: você precisa crescer. Você precisa crescer. Sabe, porque se nós não crescermos, nós não vamos alcançar as coisas altas. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu sentia como menino. Depois que eu passei a ser homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Sabe, a pior coisa que pode acontecer numa igreja é uma igreja continuar sendo meninos na presença de Deus. Ah, pastor, mas o Senhor diz que nós devemos ser como criança, porque do estágio ao reino dos céus não tem nada a ver com o que eu estou falando. A Bíblia fala que nós devemos ser crianças da malícia, mas adultos no entendimento. Então o que acontece? Você precisa estabelecer um alvo de crescimento. Eu preciso ir mais além. Porque não espere Deus fazer algo na tua vida sem que você comece a dar o primeiro passo. Porque existem muitas coisas que Deus tem para nós. E se essas coisas acontecerem fora do tempo, nós podemos ter problemas. Este jovem, a Bíblia fala que ele pegou a herança e começou a experimentar logicamente que o inimigo começou a trabalhar na sua mente. Não deixe o inimigo trabalhar na sua mente, porque o primeiro processo para tirar o filho da casa do pai é trabalhar numa sedução mental. Por isso que o que mais a Bíblia trabalha é mudança de mentalidade. Se você quer experimentar mais de Deus, comece a mudar a sua maneira de pensar. Por que é importante mudar a maneira de pensar? Porque nós agimos de acordo com os nossos pensamentos. Nós falamos de acordo com os nossos pensamentos. Tudo é movido pelo nosso pensamento. Então a Bíblia fala no que eu devo pensar. Tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja tudo que é de bom proceder, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Amém? Enchendo a mente da palavra de Deus. Paulo escreve a Timóteo dizendo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, ao entendimento das Escrituras, porque você precisa conhecer a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que esse jovem começou a querer experimentar algo de fora.
Ele começou a sair do domínio do pai e começou a andar no seu próprio domínio. Igreja, Deus tem um caminho, e esse caminho chama-se caminho santo. A Bíblia fala que o imundo, o pecador, não vai andar por ele. Se você quer andar nos caminhos de Deus, procura santificar a sua vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, diz as Escrituras. Como nós podemos querer mais de Deus, se nós não apresentamos mais de nós mesmos para Ele? Como nós começamos a querer, como nós desejamos mais da sua presença, se nós não damos mais da nossa presença para Ele? No princípio do culto eu disse, não é só você que anela estar com Deus, Deus também anela em poder estar na tua presença. Deus tem prazer na tua presença diante dele. Sabe, Samuel Doctório, profeta de Deus, ele contou uma experiência, contando a parábola da pedra preciosa, que o homem, ele falando que o homem, Samuel Doctório é um homem de Deus, um homem com muita experiência do Senhor, com o Senhor, e ele disse que esse homem, ele estava ministrando sobre essa parábola, e ele falando sobre a pedra perdida, ele disse, olha, Jesus é a pérola, quando você vende tudo para comprar esta pérola. Jesus é o tesouro, porque você é o tesouro maior, e você desfaz de tudo por causa dele. E de repente ele parou e ficou olhando assim em direção ao ar, e ele começou a rir, e ele falou, Deus acabou de me dar uma visão, e o Senhor acabou de me dizer, não, Samuel, vocês são essa pérola. Eu deixei tudo por causa de vocês. Aleluia. Eu renunciei tudo por amor a vocês. Obrigado, Isso é Deus. tremendo. Obrigado, Jesus. Isso é tremendo. O seu valor não tem preço. Você não tem preço. Por isso que Deus amou de tal maneira a sua vida, que entregou Jesus por tua causa. E nós temos que crescer na presença do Senhor. Amém. E a Bíblia fala que este jovem saiu da presença de Deus e começou a experimentar, porque no começo tudo são flores, ou tudo é flores, ou tudo são flores. Amém? Então o que acontece? E ele começou a até gostar, né? Igual aquele peixe que o pescador pega, ele mordeu a isca, o pescador vai dando corda, e o peixe acha que fez um lanchinho e agora está livre. E esse jovem estava assim, curtindo, gastando, andando segundo a sua própria mentalidade, andando segundo o curso da carne e dos pensamentos. E o que acontece? De repente ele começa a perceber que ele estava perdendo tudo. De repente ele começa a perceber que os seus recursos já se esgotaram. De repente ele começa a perceber que aquilo que ele tinha de mais precioso já não existe mais. Ora, o texto fala de fortuna, mas tem coisas preciosas na nossa vida que muitas vezes nós corremos o risco de perder se nós nos desviarmos da presença do Pai. Se nós começarmos a deixar de buscar ao Pai. Talvez uma alegria de poder estar na presença do Senhor. Talvez um prazer de poder estar livre na presença, porque entenda bem, amados, nós ainda não chegamos no lugar de adoração que Deus nos quer. Uma igreja que agrada ao Senhor é uma igreja que se derrama em adoração, é uma igreja que celebra a presença do Senhor, é uma igreja que busca a face de Deus, é uma igreja que entende que ela precisa se aproximar de Deus, porque se você não se aproximar de Deus, Deus não vai se aproximar de você. Aleluia. Sabe por que algo não tem acontecido muitas vezes nas nossas vidas? É porque nós não temos chegado a Deus. Porque a Bíblia fala, chegai-vos a Deus, que Ele chegará a vós outros. Não dá para ficar longe do Pai. Longe do Pai tudo começa a escoar e pelo ralo. Longe do Pai tudo começa a desaparecer. A alegria, a harmonia no casamento, a pureza. O chamado de Deus parece tão longe, inacessível. A
a operação do sobrenatural começa a desaparecer. Igreja do Senhor, chegai-vos a Deus, Amém. e Ele se chegará a vós outros. Sabe? E sabe que eu, às vezes eu fico assim meio chocado. Esse jovem fala, algumas Bíblias falam sobre o filho pródigo. O filho pródigo, aquele que saiu da casa do pai. Mas é verdade que existem pródigos que nunca saíram da casa do pai, mas saíram dos caminhos do pai, saíram da direção do pai. Estão frequentando igrejas, entram, vêm, adoram, levantam as mãos, dizimam, ofertam, mas estão longe do pai. Estão presentes na igreja, mas longe do pai. Eu acho que esse é o pródigo, é o mais difícil. Sabe? Eu acho que o pródigo, esse tipo de pródigo, é o que mais engana a igreja. E não dá para querer buscar os perdidos, se nós muitas vezes se nós estivermos dentro da igreja e perdidos sem direção alguma. A Bíblia fala que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Sabe? E o que a Bíblia fala é que este jovem começou a perceber que ele estava longe de Deus. É bom quando a gente começa a perceber que a gente está longe, é um sinal de que a gente está vivo ainda. Há uma esperança, mas o pior é quando a gente está longe e a gente não percebe que está longe e acha que está melhor do que muitas pessoas que estão adorando, buscando a face do Senhor. Ele começou a passar necessidade. Eu não sei qual é a necessidade que você está passando. Se é a necessidade de um renovo, se é a necessidade talvez de se converter de novo, se é a necessidade de um enchimento de Deus, se é a necessidade de Deus, que Deus abra as portas, que Deus restaure o prazer de estar na sua presença. Eu não sei o que é a sua necessidade, mas eu sei uma coisa, que a sua necessidade só será realizada quando você tomar uma iniciativa e desejar mudanças na sua vida. Amém. Nós estamos vivendo tempos assim, escatológicos, tremendos, tempos finais, tempo em que as pedras estão clamando e dizendo: Jesus está voltando, prepara-te, Israel, para se encontrar com o teu Deus. Ele começou a passar necessidade, tinha tudo e agora ele não tem nada. Sabe, uma das coisas que o inimigo tenta fazer na nossa vida, quando nós estamos nessa situação, é tentar dar um jeitinho e suprir a falta do Pai, trabalhando para homens que não cuidam de nós. E ele vai trabalhar para um homem que não tem consideração, que não tem cuidado, que não tem amor no seu coração. E a Bíblia fala que ele acaba alimentando os porcos com uma vagens de alfarroba. E ele tinha tanta fome que ele queria comer as vagens que o porco comia. Entenda uma coisa: um menino que foi criado para comer do bom e do melhor, um menino que foi criado para viver vestido a melhor roupa, e aqui ele estava em farrapos, aqui ele já não tinha mais recurso nenhum. Um menino que foi criado talvez com a melhor educação, agora está nesse estado. Por quê? Porque simplesmente ele se desviou dos caminhos do Pai. Ele se desviou da direção que Deus estava dando. Sabe, nós somos chamados por Deus para conduzir as pessoas de volta ao caminho do Pai. Mas uma coisa interessante, eu quero frisar bem nesta noite, é exatamente do papel do próprio filho. Eu creio que por algum tempo ele começou a comer e parecia normal, porque entenda uma coisa: quando nós perdemos a visão do que Deus tem para nós, o pecado parece normal, embora a gente tenha consciência, mas aquilo não afeta mais o coração, não entristece mais o nosso coração. E aí aqui se comendo por um tempo a comida dos porcos,
Porque quando a gente se desvia da presença do Pai, o que era errado agora já não é tão errado assim. A Bíblia fala que o povo, quando saiu em direção a Canaã, eles tinham um propósito, eles iam para uma terra boa, mas os corações estavam caminhando para Canaã, mas os corações deles tinham voltado para o Egito. Ou seja, caminhando na direção certa, mas com a motivação errada. E esse jovem de repente para e começa a recobrar, a relembrar os momentos que estava usufruindo do melhor na presença do seu pai. Ele começa a pensar nas roupas que ele vestia. Ele começa a lembrar quando ele estava comendo também os funcionários, os empregados, os servos do seu pai, comendo do melhor. Ele começa a ver aquela harmonia de poder estar junto com o pai. E agora ele começa a pensar, a olhar para o seu próprio estado. Porque nós não vamos ter a motivação, o desejo de mudar enquanto nós não olharmos para dentro de nós e enxergarmos o quanto distante estamos do Pai. Deus experimentou o melhor, Deus preparou o melhor para mim e para você. Aleluia. Mas longe do Pai você não tem acesso a todas as coisas que o Senhor preparou. E esse jovem começa a sonhar novamente. Ele volta a sonhar. Ele volta a lembrar da sua experiência. Quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas, e talvez aqui nesta noite, que já deixaram de sonhar, porque se desviaram do caminho, perderam a visão do chamado de Deus, outrora fluíram no Espírito, agora não conseguem nem sentir mais Deus. Chamados com um propósito eterno. E quando eu falo propósito eterno, eu quero dizer que Deus ainda permanece com o chamado de cada um de nós. Aleluia. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Amém, Jesus. Esse jovem estava sentindo, sonhando novamente. Talvez você tenha andado um pouco longe de Deus, parou o seu momento a sós com Deus, parou de ler a Bíblia. E olha, quando nós paramos de estar com Deus, paramos de estar com a tua palavra, nós começamos a retroceder a nossa caminhada, começamos a perder a nossa força. E engraçado é que nós não percebemos que estamos perdendo a força, a não ser quando nós precisamos dela. Lembra de Sansão? Sansão começou a se desviar do propósito de Deus, e ele, Dalila cortou-lhe o cabelo, e ele achava que estava tudo bem, mas quando ele precisou da unção de Deus, ele percebeu que Deus já não estava mais com ele. Igreja do Senhor, nunca permita que você chegue ao ponto de perceber, quando você precisar, que já não há mais a presença do Espírito Santo na tua vida. Porque uma coisa é a onipresença, a outra coisa é a presença santa, a presença manifesta, é o Espírito Santo testificando com o teu espírito de que você pertence a Deus. Aleluia. Volte a sonhar, porque Deus ainda sonha contigo. Amém. Volte a sonhar, porque Deus ainda conta com você. Amém. Sabe, eu aprendi durante alguns dias que Deus tem mais fé em nós do que talvez nós temos fé em Deus ou fé em nós mesmos. Deus acredita mais em você do que você em você mesmo. Quantos sonhos que já parecem estarem tão distantes. Mas sabe, não espere que esse sonho volte. Comece você mesmo a sonhar novamente. Comece você mesmo a ter uma motivação de dizer, não depende mais do Pai. Estava tudo à disposição dele, lá. Enquanto ele estava ali, longe do Pai, enquanto ele estava usufruindo do pior que ele podia usufruir, no pior estágio da sua vida, tudo que o Pai tinha do bom e do melhor ainda estava ali. Sabe, eu quero dizer para cada um de nós nesta noite, para cada um de vocês que estão aqui, muitas vezes o inimigo faz a gente se desviar, e às vezes tomou o controle muitas vezes de certas situações.
Mas a Bíblia diz no Salmo 23 que quando o inimigo se levanta contra nós, o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Amém. Glória a Deus. Você só precisa sonhar novamente. Sabe uma das coisas que o diabo coloca na mentalidade do povo de Deus? Um povo guerreiro, um povo que foi chamado para derrubar gigantes, um povo que foi chamado para ser aqueles que manifestam a glória de Deus. Eles armam para nós não vigiamos muitas vezes e mordemos a isca. E depois eles dizem assim: você nunca mais vai conseguir se levantar. Você nunca mais vai conseguir de volta aquilo que você teve um dia. Você nunca mais vai fluir da maneira que você fluía. Se tem uma coisa que você precisa, uma das coisas que você não pode esquecer e que precisa estar sempre na sua mente, é João 8,44, que o diabo é mentiroso e pai da mentira. A única coisa que ele criou foi a mentira. Por isso, não dê ouvidos ao que ele tem falado à sua mente. Amém. A Bíblia fala que você precisa ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala: não temas, porque eu estou contigo. Ainda que os seus pecados sejam como carmesim, eles se tornarão mais alvos do que a branca lã. Ainda que seja como escarlate, se tornarão mais alvos do que a branca neve. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem prazer em restaurar a nossa sorte. Amém, Jesus. Quando nós lemos o texto na abertura, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus quer restaurar a nossa sorte. Nós precisamos quebrar o jugo da religiosidade. Precisamos quebrar o jugo da tristeza sobre a nossa vida, porque a alegria do Senhor é e sempre será a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos voltar a sonhar, porque quando Deus restaura, nós ficamos como quem sonha. Amém. Amém. E a nossa boca se enche de riso. Não dá para entender, e é impossível um crente ser cheio do Espírito Santo e não viver alegre em todas as circunstâncias. Amém. Porque a alegria do Senhor independe de como estamos. Porque nas lutas, nas provas, no vale ou nos montes, o Senhor sempre estará conosco. Amém. E Ele é a nossa alegria. Aleluia. Amém? Amém. Ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Quando nós estamos longe do Pai, nós encontramos na nossa boca murmúrio, reclamações. Nós começamos a trabalhar para a oposição. Nós começamos a dar, porque é o seguinte: entenda uma coisa: o que Deus tem preparado para nós precisamos dar material para Ele fazer a obra, Ele terminar a obra da nossa vida. E a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra na tua vida, na minha vida, Ele vai completar. Amém. Amém? Amém. Porque o propósito de Deus é nos transformar de glória em glória até que sejamos iguaizinhos a Jesus. Amém. Por que iguaizinhos a Jesus? Porque o mundo clama por um Jesus vivo no meio dele. Amém. O mundo não quer um Jesus morto. Muitas religiões aí apresentam um Cristo morto, mas Deus nos deu o privilégio de levar a mensagem que o anjo disse para aquelas mulheres ali no túmulo: Ele não está morto, mas eis que está vivo Amém. e vive eternamente. Amém. Quando João tem a visão em Apocalipse, ele disse: eu sou, estive morto, e eis que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. O teu Deus é vivo. Amém. E o que devemos fazer então? Primeiro, olhar as coisas como elas são. Tomar consciência de que Deus tem para mim não depende mais de Deus. Depende das nossas atitudes. Depende do nosso querer. Nosso enxergar onde nós estamos e onde Deus quer nos levar. Amém. Esse jovem começa a sonhar e lembrar do que tinha.
e ele tem uma posição. Porque, entenda bem, não é você só lembrar, ser saudoso, né? Anos atrás eu tive uma experiência com Deus. Há momentos, dias atrás. O nosso Deus é um Deus de ontem, sim, mas é um Deus de hoje e será o mesmo. Amém. Deus quer nos levar a experiências novas a cada momento. Amém. E esse jovem, ele sonha novamente. E o sonho, ele ativa o desejo de querer recomeçar. E ele toma uma postura. A Bíblia fala que ele, caindo em si, ele disse, diz a palavra do Senhor. Entenda que primeiro, no versículo 16, o desejo dele era comer o pior. Olha como o diabo muda o foco, o nosso desejo. Porque se nós estamos andando com Deus, nós desejamos Deus. Mas se nós nos desviarmos da palavra de Deus, nós vamos querer o pecado. Porque o inimigo faz o pecado para ser atrativo, desejável. E esse jovem, ele começa a dizer o seguinte: primeiro ele tomou consciência, caindo em si, porque nada muda se nós não tomarmos uma postura, se nós não olharmos a nossa condição e dizermos para nós mesmos, não dá mais para continuar desse jeito. Até quando, disse o profeta, cocheareis, Josué? Disse Josué, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Elias, na verdade. Se é Baal, vocês vão servir a Baal. Mas se é ao Senhor, então sigam ao Senhor. Aleluia. Josué também falou, se é o Senhor que vocês querem servir, então derrubem os altares dos deuses estranhos. Não é só ter consciência, mas é também ter desejo de voltar àquilo que Deus começou na tua vida. Amém. E a Bíblia fala que ele caiu em si, tomou consciência e disse, puxa vida, os empregados do meu pai têm o melhor e eu aqui estou padecendo fome. Aí ele disse, não dá mais para continuar assim, eu preciso me levantar, eu preciso voltar para o meu pai. Mas eu vou dizer para o pai, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu pequei. Ele planejou, ele disse, eu vou dizer ao pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não mereço ser chamado seu filho, mas me trate como um dos teus trabalhadores. Ele disse, eu vou me humilhar na presença de Deus. Porque aquele que se humilha, o Senhor exalta. Amém. E aquele que se exalta, o Senhor humilha. A Bíblia diz que ele disse, eu preciso me levantar. A Bíblia fala que levantando-se, foi para o seu pai. Ele levantou-se. Porque quando a gente se levanta, ele estava sozinho ali. Ele se esforçou. Porque mesmo que você esteja rodeado de pessoas, mas se você não fizer a sua força, a força que você tem que fazer, se você não tomar a sua iniciativa, ninguém vai conseguir te colocar de pé. Se te colocar, você cai de novo, porque você não faz o que você tem que fazer. Tem muita coisa que já deveria ser nosso, e não é, porque nós não nos esforçamos a ter uma vida de pé na presença do Senhor. E ele disse, eu vou me levantar. E ele se levantou e foi diante do pai. E uma coisa interessante, Isabela, aquele primeiro louvor que você botou no início do culto, uma coisa interessante é que quando ele decidiu ir ao pai, eu imagino o pai sempre olhando para a porteira da fazenda. Eu imagino o pai sempre olhando, esperando a volta do filho. Todos os dias. Ele dizendo, meu filho, onde você está?
minha presença. Eu não te chamei para você estar tão distante. Mas, de repente, o filho vem todo maltrapilho, envergonhado, talvez pensando até que o pai não o receberia. Mas a Bíblia fala, quando ele começou a caminhar em direção ao pai, é o primeiro, esse não, é aquele que saltou na abertura. Quando o pai o avistou de longe, a Bíblia fala que o pai correu em sua direção. Aleluia. Olha só o que diz o texto. E o pai, porém, versículo 22, ou melhor, versículo 20, levantando-se foi para o pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quando nós começamos a querer Deus, Deus está sempre correndo na nossa direção. Você entenda que o pai não pode ir em direção a ele enquanto ele não fosse em direção ao pai. Enquanto ele enquanto ele não tomou aquela decisão de eu vou. Sabe? Mas quando ele tomou, o pai correu na direção dele. E sabe o que o pai disse? E ele estava esperando voltar para o pai e ser um empregado. Talvez ele disse, eu nunca mais vou voltar a ser o mesmo. Talvez tenha sido essa voz que você tenha ouvido, mas eu quero dizer que a glória da primeira casa, da segunda casa será sempre maior do que a primeira. Aleluia. Volte a sonhar, porque Deus sempre vai restituir o que foi roubado da tua vida. Amém. E quando ele chega lá, meu Deus, quebrantado, humilhado, dizendo, Deus, Pai, dizendo, Pai, eu estou aqui, eu pequei, eu me desviei, eu não busquei a tua presença, me considera como, eu não sou digno de se chamar meu filho. Aí o pai disse aos servos, tragam depressa. Olha como Deus quer fazer algo na tua vida depressa, irmão. Traga depressa a melhor roupa. Traga e coloca nele. Roupa fala de santidade. Roupa fala de autoridade, de armadura. Deus está querendo dizer para você, se você tomar essa posição, o que eu tinha para você ainda permanece de pé. Aleluia. Traga ali a melhor roupa. Coloca um anel no dedo. O anel é símbolo de autoridade. Coloca a sandália nos pés. Sabe por que sandália nos pés? Porque engraçado é que ele estava descalço. Porque os servos, eles andavam descalços. Sabe? E quando ele voltou, ele disse, eu quero ser empregado. Deus disse, não, eu não quero você como meu escravo. Você é o meu filho. Você é o meu escolhido. Você é a minha escolhida. Você continua sendo filho, apesar de você ter estado longe. Mas você voltou. Você decidiu voltar. E a Bíblia fala, trazei também, o pai disse, o novilho cevado. Vamos nos alegrar. Vamos nos regozijar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E a Bíblia fala que começaram-se a regozijar. Aleluia. Sabe uma coisa que eu acho tremenda no nosso Deus? A Bíblia fala que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. E nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Mas como está distante o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Sabe uma coisa mais que me impressiona em Deus? É que a gente pode estar assim, pegando caminhos errados. O Senhor nunca vai desistir de nós. Ele vai estar sempre olhando na nossa direção, esperando você voltar, esperando com que eu volte, com que você volte. Sabe o que me impressiona em Deus? Vocês lembram Jonas? Quando Deus disse, Jonas, se levanta e vai a Nínive.
e prega a mensagem que eu te digo. E a mensagem era: se você não se converter, Nínive será destruído. Jonas não queria isso, porque tinha problemas mal resolvidos dentro de si mesmo. E começou a ir em direção oposta. E vocês conhecem a história. Começou a trazer complicações para as pessoas que estavam ao redor dele. Porque sempre que nós fugimos da direção de Deus, quem estiver conosco vai sofrer consequência. A Bíblia diz que ele foi para o fundo do navio, foi para Tarsis, foi para o navio, foi para o porão do navio e acabou indo lá para o fundo do mar. E acabou no ventre do peixe. Mas lá no ventre do peixe, ele começa a dizer como filho pródigo: não dá para eu continuar desse jeito. Ele começa a se arrepender no ventre do peixe. Ele começa a clamar por Deus. E Deus olha para ele e usa de misericórdia. Porque o nosso Deus é rico em misericórdia. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E Deus dá ordem ao peixe para deixar Jonas na praia. E Jonas é lançado na praia. Quando Jonas é lançado na praia, diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Talvez Jonas vai dizer assim: agora Deus me mandar fazer outra coisa. Mas Deus diz: Jonas, levanta-te e vai a Nínive e prepara e prega a mensagem que eu tenho te dado. Sabe o que significa? Deus diz: Jonas, eu não desisti de você. Jonas, você foi rebelde. Jonas, você não me obedeceu. Você se desviou dos meus caminhos, mas você se arrependeu. Eu não desisti de você. O mesmo chamado que eu tenho contigo, Jonas, ainda está de pé. Levanta-te e vai a Nínive e proclame a mensagem que eu te digo. Aleluia. E é assim como você também nesta noite. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nesta hora. Agora a segunda casa será maior do que a primeira. E Deus nesta noite está dizendo para você: eu não desisti de você. Talvez você já tenha desistido de você mesmo. Mas Deus não desistiu de você. Pode mamãe esquecer-se do seu filho, igual uma meu, ainda que ela venha se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Nas palmas das minhas mãos te gravei. E é isso que Deus tem para você. Mas nós precisamos cair em nós mesmos. Nós precisamos acreditar que a esperança para o nosso chamado, que Deus não desistiu de nós, que há uma unção dobrada nos esperando. E isso não depende mais de Deus. Isso só depende de você. E eu quero nesta noite convidar você a tomar uma postura e dizer: não dá para continuar assim. Eu preciso ir mais além. Eu preciso ir mais além. Eu preciso me regozijar na presença do Senhor. Eu preciso ter a minha vida restaurada. Eu preciso ter o meu chamado restaurado. Eu preciso ter os meus dons ativados. Eu preciso ter o meu caráter tratado. Este é o teu tempo, este é o teu momento. O momento de voltar-se para Deus. E eu quero orar por você enquanto nós estamos sendo ministrados por este cântico. Em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar você para vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. E Deus vai operar na tua vida. Deus abençoe a sua vida.